Fala pessoal, hoje nós vamos analisar o balanço do quarto trimestre do Banco Paine. Muita coisa me chamou a atenção, negativamente, pessoal, infelizmente. Fique até o final do vídeo para vocês verem o que me chamou a atenção nesse balanço e se é uma empresa que vale a pena ser investida. Possuir ações de boas empresas é a única forma que você tem para alcançar a riqueza. Essas empresas lhe pagarão dividendos que serão soldados a lutar pela multiplicação do seu patrimônio. Isso, antes de mais nada, pessoal, que não é uma empresa, não é um banco que eu costumo acompanhar. Então, praticamente tudo que a gente vê agora vai ser a minha primeira vez analisando um balanço desse banco, assim, com mais profundidade. Tenho visto alguns influenciadores comentando sobre esse banco, então eu nunca me pus a estudá-lo. Então essa provavelmente seja a minha primeira vez me deparando com algumas informações. Então nós vamos estudar praticamente juntos essas informações que foram apresentadas pelo Banco Paine, ticker de negociação Paine 4, se não me engano ela tem apenas as ações preferenciais, que são as finalizadas em 4, com liquidez maior, né? Me parece que tem as ordinárias, as finalizadas em 3, mas me parece que a liquidez é muito baixa, nem chegam a ser investidas, né? Então vamos ver aqui de fato o que foi reportado por ela, tirar um pouquinho o zoom. E de início nós vemos números expressivos, assim, frente à comparação com o terceiro trimestre de 2023, né? 43% de aumento no lucro líquido. Não é um lucro líquido muito expressivo, né, para um banco, 250 milhões, me parece que é uma small cap, na verdade, muito provavelmente uma micro cap, né, mas frente à base de comparação que eles trazem aqui, 43% de aumento, é um aumento considerável. O ROI de 23%, um ROI bastante expressivo, bom para um banco, né, um ROI de 23%, ROI bancário acima de 20% já é excelente, lembrando que isso existe apenas no Brasil praticamente, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, o ROI médio de banco é 12%, 10%, isso são ROIs médios. Aqui os ROIs bancários bons são acima de 20%, portanto 23%, um ROI muito bom realmente. Mas nós temos que ver mais aprofundado para ver se não tem nada que está adulterando um pouco essa análise aí, né? Nós vemos o aumento da carteira de crédito, 49% também, um aumento bastante considerável. Enfim, parece que aqui todos os números que eles são apresentados para a gente, frente a dezembro de 2023, me parece que são os números que realmente cresceram muito. Nós temos que analisar agora como está dividida, né, essa receita do Banco Paine, ver se a base de comparação que não estava muito fraca. E aqui nós vemos que quarto trimestre de 2023, uma receita total de 172 milhões. Aqui nós vemos, na verdade, a fotografia que nós já vemos aqui nesse primeiro slide é diferente do que aquela fotografia primeira que a empresa nos trouxe. Tá? O que nós estamos vendo aqui é uma diminuição de receita. Por mais que a empresa lá em cima tenha mostrado pra gente, eu entendi o que eles fizeram. Já não gostei, hein, pessoal? Olha o que eles fizeram. Na base de comparação aqui em cima, eu já tinha achado estranho que eles trouxeram uma base de comparação frente a dezembro de 2023. Eu achei que, não sei, talvez tivesse sido um erro deles. Mas aqui, olha só o que está acontecendo aqui embaixo. Eles trouxeram a base de comparação quarto trimestre de 2023. Ou seja, o que eles fizeram aqui nesse folder de cima é que eles compararam frente a um período de um mês isolado. Ou seja, eles pegaram apenas o mês de 2023 e compararam apenas frente ao mês de 2023. Isso não é padrão, sabe? É complicado, né? Eu vou evitar maiores comentários por enquanto, mas enfim. Aqui nós estamos vendo, de fato, a comparação frente a trimestres, tá? Então nós temos o quarto trimestre de 23, o terceiro de 24 e o quarto de 24. Frente aos trimestres, houve uma diminuição, tá? A receita do banco trimestral, ela vem caindo. Me parece que ela atingiu um ápice aqui no quarto trimestre de 2023, caiu no terceiro trimestre de 24 e caiu mais ainda. Ó, frente ao trimestre de 23, caiu 25% a receita do banco. Aqui em cima eles nos trouxeram um aumento de 43%. Desculpa, gente, isso aqui é maquiagem de dados, tá? Eles trouxeram um mês isolado para falar que subiu 43%, sendo que frente ao trimestre caiu 25%. Isso não se faz, já não gostei. Já perdeu muitos pontos. Para mim isso daqui é uma maquiagem de dados, sabe? Não vem ao caso se é permitido, não é, mas isso não se faz com o investidor, isso daqui leva o investidor a erro, tá? Isso daqui é... Enfim... Despesas. Receita nós já vimos que vem caindo trimestre após trimestre. Despesa vem aumentando. Então, além de perder receita, está aumentando despesa. Então também não gostei. Aumentou despesa, diminuiu receita. Nada positivo, pessoal. Resultado operacional, olha isso. O resultado operacional do banco, que era 78 milhões, no terceiro trimestre de 24, melhorou um pouco para 94 milhões. Agora no quarto trimestre, voltou a cair para 53 milhões. Ou seja, caiu 32% o resultado operacional do banco. Não gostei nada. Operacionalmente falando, o banco piorou muito, pessoal, muito mesmo. Aqui em lucro líquido, aparentemente aumentou, mas nós temos que ver por que aumentou, já que assim, a receita diminuiu, a despesa aumentou, o resultado operacional piorou e o lucro aumentou. Isso aí, tem coisa errada aqui. Não estou falando que tem coisa ilegal, nada disso, mas
provavelmente tem algum resultado extraordinário, algum resultado não recorrente, que deve estar puxando esse lucro líquido para cima, já que operacionalmente falando o banco piorou. Isso não tem discussão. Tá? Aqui, indicadores de desempenho. Tá aqui, pessoal. Quarto trimestre ela tinha um desempenho, uma margem de lucro, perdão, uma margem de juros de 5,4, caiu um pouquinho para 5, agora no quarto trimestre caiu para metade disso. Perdeu 50% com relação à sua margem aqui, ao seu NIM, muita coisa de perda. Seu índice de eficiência, que estava em 41%, no terceiro trimestre de 24, caiu para 32%. Lembrando, o índice de eficiência, quanto menor, melhor. Tá? O índice de eficiência ele não tem que ser mais alto, ele tem que ser mais baixo. Agora, no quarto trimestre, voltou a passar de 53, 50, 53. O índice de eficiência, nada muito bom para banco. Não gosto disso aqui. O ROI tinha conseguido um ROI de 25%, excelente, como eu já disse, para banco. Agora caiu para um ROI de 22%. Ainda estou achando um ROI muito alto. Um ROI muito alto para essa operação que o banco vem nos mostrando aqui em cima. Nós vamos ter que entender por quê, de onde vem esse ROI de 22%. Aqui a carteira de crédito. Isso aqui é bom, tá? A carteira de crédito vem sendo expandida, os ativos vêm sendo expandidos. Mas aqui é a mesma coisa, eles estão trazendo mensal. Isso daqui não garante pra gente uma análise muito fidedigna, sabe, pessoal? Sempre a análise tem que ser trimestral. Se você traz análises mensais dessa forma, você, de alguma forma, consegue trazer períodos que houveram dados não recorrentes ou dados sazonais que não nos permitem uma análise muito fidedigna. Então, essa análise mensal aqui, eu não gosto. Gosto de análise trimestral, tá? Porque a gente dilui aqueles resultados não recorrentes. Então, vamos passar a demonstração gerencial aqui da empresa. Tá? Aqui, mais uma vez, nós vemos que a margem financeira é o que nós estávamos analisando na NIM lá em cima. A margem financeira do banco vem caindo de forma recorrente. Hoje a margem financeira é quase metade no quarto trimestre de 24 do que era lá em 2023. Lembrando que a margem financeira é o spread bancário que o banco consegue impor na prestação dos seus serviços. Ele está perdendo margem, ele está perdendo espaço para conseguir cobrar de seus clientes. Isso aqui não é bom. Não é bom. As receitas, despesas operacionais, aqui nós vemos que ainda as suas despesas são maiores do que as receitas operacionais, né? Aqui me chama a atenção já as questões tributárias, né? Lembrem que eu tinha falado para vocês lá em cima que provavelmente tinha um resultado não recorrente? Olhar de tributarista, a primeira coisa que a gente olha é isso, né? Aqui eu já vejo. Olhem, vejam bem. Todo resultado que está entre parênteses, vocês devem saber que é resultado de prejuízo negativo. Ou seja, a empresa ela vinha pagando imposto de renda e contribuição social, tá? IRPJ e CSLL, uma casa ali de 10 a 20 milhões. Ok. Agora no quarto trimestre de 2024, ela não somente não pagou o imposto, como ela ganhou crédito. Ou seja, provavelmente o que houve aqui no quarto trimestre de 24 foi que ela levantou créditos tributários. Tá? Pode ter havido uma recuperação de créditos, compensação, enfim, não sei qual foi o instrumento utilizado aqui pela empresa. Dificilmente eles vão abrir isso pra gente, teria que procurar de forma mais profunda. Mas a gente já vê aqui que frente ao trimestre anterior, ela deixou de pagar 25 e ainda ganhou 17. Ou seja, aqui 40 milhões aproximadamente daquele balanço lá em cima, daquele lucro, é apenas recuperação de imposto. Então vamos voltar mais uma vez lá em cima. Lucro aqui, lembra que eu tinha falado para vocês que eu tinha achado estranho esse lucro de 67 milhões enquanto o resultado estava caindo? Pois é, de 67 a aproximadamente 40 foi recuperação de imposto. Ou seja, sobraria aproximadamente 20 milhões de lucro aqui, um terço do que vinha tendo de lucro nos outros trimestres. Então isso daqui também tinha que ter um disclaimer, tinha que ter uma informação brilhante aqui na tela, sabe? Para não levar o investidor em erro. A empresa recuperou o imposto. Ao invés de pagar, ela ganhou dinheiro com o imposto. Então, assim, esses dados aqui, pessoal, do quarto trimestre, vocês têm que tomar muito cuidado para avaliar. Muito cuidado. Daqui eles trouxeram lucro líquido mais uma vez. Então, muito cuidado nisso daqui. Esses 40 milhões estão inseridos nesses 67 milhões de lucro. Tá? Então, esse lucro aqui que foi apresentado, ele está muito afetado positivamente por esse efeito não recorrente. Aqui nós temos o lucro líquido e o ROI do banco. O lucro líquido vem aumentando, no entanto, lembrem do que eu acabei de falar para você. O lucro líquido desse trimestre deveria ser na casa de 20 milhões. Tá? E não de 67, portanto, era para ter uma queda aqui nesse gráfico. Eles deveriam ter colocado aqui um asterisco, um aviso que é um efeito não recorrente. Outra coisa aqui, ó, acabei de ver, não gostei também, eles trazem o ROI todos na mesma linha. Vocês percebem que ó, tá tudo na mesma linha, sendo que aqui nós tínhamos um ROI de 25% e agora um ROI de 22%. Gente, a linha deveria ser decrescente. Como é possível 25% estar na mesma linha de altura do que 22%? Não tem como, pessoal. Aqui, mais uma vez, faltando com informação ao investidor, não gostei disso também. Mais uma vez eles fazem isso. Como é possível 5.4 estar na mesma altura que 2.6? Isso daqui não é uma linha reta. A linha deveria ser decrescente. Não gostei nem um pouco, pessoal. Por mais que o saldo em carteira tenha aumentado, eles perderam margem. Isso daqui não pode estar na mesma linha assim. Não gostei. Despesas. Aqui nós vemos que a despesa aumentou mais uma vez. Já tinha visto lá em cima. Aqui fica mais claro ainda que a despesa vem aumentando, apesar da receita do banco cair. Aqui embaixo nós vemos a divisão da carteira do banco por segmento.
Portanto, aqui já me chama atenção. Eu sempre gosto de olhar as grandes empresas, né, que são aquelas empresas com um maior grau de segurança, né, para os bancos. E as grandes empresas, elas não tiveram um crescimento muito exponencial. Pouca coisa de crescimento de 2023 a 2024. Por outro lado, nós vemos aqui que o que demonstra um maior crescimento é essa fatia de varejo colateralizado. Pessoal, o que é varejo colateralizado? São formas de empréstimos com garantias. Só que esses empréstimos com garantias, que são caracterizados como colateralizados, eles possuem várias formas, tá, de empréstimos. Então a gente vai ter que analisar lá embaixo com mais profundidade para ver de onde vem isso. Aqui está o gráfico melhor. Hoje, a maior parte do banco, da receita do banco, vem de crédito colateralizado, que são aqueles créditos com garantia. No entanto, 90%, tá aqui, ó. A origem da garantia, que é o que eu havia falado para vocês. No Banco Pine, a origem dessa garantia, quase 90% vem de INSS e mais um pouco de FGTS. Ou seja, como que o Banco Pine ganha dinheiro? O que isso significa? Que ele empresta consignado aos aposentados e pensionistas né? E como garantia, esses aposentados e pensionistas dão os seus benefícios previdenciários, sejam aposentadorias ou pensões. Ou seja, o público do Banco Pine, onde ele ganha dinheiro, são com aposentados e pensionistas do INSS, e uma pequena parcela com trabalhadores. Como esses trabalhadores conseguem dar em garantia o seu saldo de FGTS. Alguns deles conseguem antecipar uma parte disso, outros ficam bloqueados. Portanto, por um lado é bom, já que são créditos que são concedidos pelo Pine com garantia. No entanto, nós temos alguns problemas aqui. Quando o banco garante um empréstimo com garantia em salário, ele possui uma porcentagem de consignado que ele consegue deduzir do salário desse aposentado, desse pensionista, porque se passa dessa porcentagem, o judiciário costuma derrubar, porque o judiciário entende que esse salário tem uma natureza alimentar, uma natureza previdenciária, que o aposentado, o pensionista não pode ficar sem essa parcela. Portanto, há esse risco atrelado. Outra coisa, os consignados, os créditos são concedidos como consignados, né? Eles possuem uma rentabilidade menor, porque o governo ele limita qual é a porcentagem que o banco pode pegar destes créditos como juros. Inclusive, recentemente, o governo diminuiu o limite que os bancos podem cobrar como consignado. Então, isso daqui me chama atenção negativamente, já que 90% da receita do Banco Pine vem de consignados que foram alterados pelo governo recentemente, está mais do que explicado a razão pela qual o Banco Pine vem piorando operacionalmente. Então, quando nós falamos lá em cima que operacionalmente as receitas vêm caindo, o resultado vem caindo, o lucro vem caindo, muito provavelmente é por conta disso aqui, por conta dessas mudanças que o governo fez nos consignados. Considerando que 90% da receita do Pine vem de consignados, não teremos, provavelmente, tempos favoráveis para o Pine aí na frente. E aqui nós vemos as formas como o Pine divide o seu varejo colateralizado. Provavelmente eles têm empresas que são investidas por eles, que fazem essa captação dessa carteira de clientes. Exatamente aqui, ó. Mais uma forma de fintech que ela usa perante os seus clientes para angariar esses clientes e trazer crédito consignado. Carteira crescente que justifica, né, esse crescimento que o Pine andou tendo no crédito consignado. E aqui os cartões que estão sendo utilizados pelos parceiros, pelas investidas para captar esses clientes. Aqui o PDD, a provisão dos devedores, né? Nós vemos que o saldo em atraso frente a 2023 aumentou bastante, de 21 milhões para 100 milhões. Realmente o PDD, em termos numéricos, aumentou bastante, mas nós temos que ver em porcentagem. Aqui nós vemos o geral se mantém estável, de grandes empresas vem caindo, então isso daqui é muito bom, a inadimplência de grandes empresas caindo, a de médias empresas flutuou um pouco, mas ainda está beirando a estabilidade. O varejo colateralizado, lembrando que a maior parte da receita do Pine, em franca ascendência, isso aqui também não é bom, pessoal. É de onde vem a maior parte da receita do banco, e é, inclusive, o índice que vem mais subindo de inadimplência, ou seja, onde o banco está ganhando dinheiro, além de ter mudado as regras para ganhar menos, ainda vem aumentando a inadimplência. E aqui nós vemos uma clara tendência de subida. Trimestre após trimestre, a inadimplência vem subindo. Nada bom isso aqui, pessoal. Agora uma DRE mais detalhada. Nós podemos ver aqui a margem financeira desde 2022. Ela veio subindo até o terceiro trimestre de 2023.
E desde então, a margem financeira vem caindo até atingir o menor valor desde o primeiro trimestre de 2023, ou seja, a margem financeira desse último trimestre foi ainda menor, esteve ali entre 2022 e 2023, ou seja, operacionalmente o banco tinha tido uma melhora muito substancial, agora ela está voltando para aquele patamar bastante nebuloso lá de 2022. Realmente nada bonita essa fotografia aqui, pessoal. Receita com prestação de serviço. Aqui, pessoal, isso daqui tá me cheirando a um banco que ganha dinheiro em cima das taxas de consignados por prestação de serviço. É uma tática chamada de cross-selling. Os bancos, eles colocam taxas de administração ou então vendem serviços com altas taxas de administração, taxas de prestação de serviço para aqueles que já são seus clientes. Então isso daqui demonstra que o banco vem utilizando de uma prática de ganhar dinheiro em cima da prestação de serviço. Demonstra aqui um salto bastante alto na receita com prestação de serviço. Despesa administrativa que vem aumentando. Despesas tributárias estão em base. E aqui mais uma vez nós vemos. Pessoal, realmente esse trimestre com relação ao imposto de renda e contribuição social foi muito fora da curva. Desde 2022 a empresa vinha pagando impostos. Pagando, sempre dentro de parênteses, sempre negativo. E aí chega no quarto trimestre de 24, ela recupera, muito provavelmente, todos esses tributos. Levantou 17 milhões em tributos. Além de ter deixado de pagar, ela ainda levantou. Portanto, isso daqui demonstrou uma maquiagem. É lógico que quando eu uso maquiagem não é no mau sentido, tá? Não significa que eles fizeram isso daqui de propósito para enganar o investidor, não é isso. Mas isso daqui, o que eu quero dizer é que está adulterando a análise do investidor que olha apenas lucro líquido. Porque lá em cima parece que a empresa teve um lucro líquido de 67 milhões, sendo que na verdade quase 40 foram de impostos. Portanto aqui, mais uma vez, se nós fôssemos computar apenas o lucro próximo ali da casa dos 20 milhões, excluído esse resultado não recorrente, o banco estaria aqui, naquele resultado operacional do ano de 2022, que era um resultado muito mais nebuloso para o banco. E aqui reproduziu mais uma vez crédito, a carteira de crédito expandida do banco com relação a todos os segmentos. Mais uma vez nós confirmamos que em grandes empresas aumentou, mas não tanto quanto no varejo. O banco não atuava no varejo em 2022 e agora ele teve uma receita, uma carteira de crédito, melhor dizendo, de 8 milhões com o varejo colateralizado. De longe foi onde o banco teve esse boom. No entanto, me parece, ao olhar mais incauto, que o banco provavelmente está perdendo eficiência nesse segmento. Muito provavelmente em razão dessas alterações que foram feitas pelo governo com relação ao limite dos juros que são cobrados no crédito consignado, né? Enfim, finalizamos o react ao balanço do quarto trimestre de 2024 do Banco Pine. E não gostei nada, pessoal. Nada. Muitos pontos de atenção. Fiquem espertos. Se vocês são investidores de Pine, deixem aqui nos comentários. Se vocês pretendiam ser, deixem nos comentários se vocês ainda pretendem ser. E, claro, deixem sugestões de balanços de empresas para serem analisadas. E até a próxima, pessoal. E não esqueça, uma vez formado seu exército de dividendos, será questão de tempo até que os juros compostos lhe tragam a riqueza.